Turma, agora a gente vai dar continuidade ao conteúdo de circuitos elétricos. A gente viu sobre corrente contínua e corrente alternada e agora vamos entrar, no conteúdo sobre circuito elétrico. O que é um circuito elétrico? Circuito elétrico nada mais é do que uma ligação de elementos, como geradores, receptores, resistores, capacitores, interruptores. E estes elementos, estes equipamentos, esses dispositivos, eles são ligados por meio de fios condutores, formando um caminho fechado que produz uma corrente elétrica. Porém, estes dispositivos eles precisam também de uma fonte de energia, de uma fonte de tensão, uma DDP, uma diferença de potencial, que pode ser uma bateria, uma pilha, a própria tomada da nossa casa, enfim. Esses circuitos são utilizados para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos. Então, dentro de um eletrônico, dentro de um de um dispositivo elétrico, você tem o que? Um circuito elétrico. Digamos que o circuito elétrico é o coração de tudo, é quem faz aquele dispositivo funcionar, é quem faz o computador funcionar, o seu ferro, o liquidificador, o computador, todos esses aparelhos que eu citei são formados por circuitos elétricos. Tem que ter o circuito elétrico para que eles funcionem corretamente, até porque se não tivesse, eles não iriam nem funcionar. E dentro destes circuitos, existem alguns dispositivos, certo? E aí os circuitos elétricos, eles podem se dividir em três, através da associação de resistores. Onde esses circuitos são utilizados? Na distribuição de energia elétrica em residências e indústrias, conectando dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectores e tomadas. Como eu já falei, o celular, o computador, o ferro elétrico, o liquidificador, enfim. Qualquer dispositivo eletrônico, ou dispositivo elétrico, ele precisa do circuito elétrico para funcionar. Aqui nós temos exemplos de circuitos elétricos. Aqui a gente tem um circuito simples, onde a gente pode ver aqui uma pilha, Deixa eu só mudar aqui a caneta. Aqui nós temos uma pilha, onde a gente tem o polo positivo e o polo negativo, gerando uma DDP, uma diferença de potencial. Nós temos aqui um interruptor ou chave, liga, desliga, tanto faz você chamar interruptor ou chave, e uma lâmpada. A fonte aqui, a tensão, a fonte de energia que está fazendo essa lâmpada acender é a minha pilha. Poderia ser uma tomada, como poderia ser também uma bateria. Então, aqui é um exemplo de um circuito simples. Aqui a gente tem outro exemplo de circuito, que é o circuito com resistores associados em paralelo. E falando em resistores, os resistores são dispositivos muito importantes no circuito, e é através deles que nós podemos calcular a corrente elétrica, a tensão elétrica que passa no circuito, a própria resistência do circuito a gente pode calcular através desse entendimento dos resistores. Os resistores são elementos de circuitos elétricos capazes de transformar energia elétrica em calor, processo denominado de efeito Joule. As imagens a seguir mostram possíveis representações de circuitos elétricos. Então, aqui a gente tem a representação de resistores. Sempre que vocês verem esta imagem aqui em um circuito elétrico, numa representação de um circuito elétrico, essa imagem representa um resistor. Esta outra também, porém ela é menos comum. A gente utiliza mais essa primeira imagem. E caso você queira comprar um resistor em uma loja, esta é a imagem, esta é a foto de um resistor. E essas cores aqui variam conforme a sua resistência. Existem diferentes formas de inserir resistores em um circuito elétrico. As possíveis formas são as de associações de resistores em um circuito, associação em série, associação em paralelo e associação mista, que a mista é a junção da associação em série
com associação em paralelo. Então, nós vamos entender primeiro agora a associação em série. Como é que funciona aqui a associação em série? Os resistores são colocados em fila. Dessa forma, eles apresentam a mesma corrente elétrica e diferente DDP. A principal característica aqui do circuito em série é justamente esse circuito, esses resistores dentro do meu circuito estarem em fila, né? Fazer o mesmo caminho, o mesmo percurso. E aí, na associação em série, na associação de resistores em série, que a gente também chama de circuito em série, a corrente elétrica é igual em todos os meus resistores. O que muda? A DDP, a minha tensão elétrica, ela vai mudar conforme a resistência aqui do meu resistor, certo? Ela vai mudar, vai ter uma diferença aqui da minha tensão. Essa é a principal característica do meu circuito em série. Só resumindo, na ligação em série, as resistências, a gente faz o quê? A gente soma essas resistências. Como é que eu quero, para eu saber qual é a resistência total deste circuito? Aqui eu tenho 3 resistores, que eu vou chamar de R1, R2 e R3. E aí, digamos que eu coloque valor nesses resistores. 10 ohms no R1, 12 ohms no R2 e 12 ohms no R3. Qual é a resistência total? É só somar, certo? Então, aqui é um exemplo. Então, a gente soma todos os valores dos resistores, isto no circuito em série. Na ligação em série também, os potenciais elétricos também a gente soma. E a corrente elétrica é igual para todos os resistores. A corrente que entra, né, aqui, ela passa por todos os resistores, ela vai ser igual. Porém, a tensão elétrica é diferente em cada resistor. A resistência equivalente, a unidade de medida de resistência é o ohm, que é representado por este símbolo aqui, o ômega, né? E aí a gente chama 10 ohms, 20 ohms, que é justamente a unidade de medida de resistência elétrica. Agora vamos responder uma questão relacionada a circuito em série. A questão diz o seguinte: observe o circuito em série abaixo e calcule o valor da corrente elétrica do circuito e a queda de tensão, aqui V2, né? Ele está dizendo a queda de tensão V2 no resistor 2. Então, o que ele pede? Ele pede para eu calcular a corrente elétrica que passa dentro deste circuito e qual é a tensão que passa aqui nesse resistor R2. Primeiro passo que a gente tem que fazer é coletar as informações apresentadas no exercício, né? Então, aqui a gente tem o circuito elétrico, nós vamos tirar todas as informações que tem dentro do meu circuito, começando pela minha tensão elétrica, né? A minha fonte de energia aqui, ó, é de quanto? 50 volts. Então, o primeiro ponto que eu tenho que pegar aqui é igual a 50 volts. Poderia colocar também U, tá, minha gente? U igual a 50 volts. E agora eu vou pegar as outras informações, que são os valores dos meus resistores aqui, ó. R1 é igual a 7 ohms, R2 igual a 4 ohms, R3 a 7 ohms e R4 a 7 ohms. E aí, como é que eu faço para encontrar a resistência total deste circuito? Nós estamos falando de um circuito em série. Se nós estamos falando de um circuito em série, a primeira coisa que eu tenho que fazer é somar minhas resistências. Então, a resistência total vai ser igual R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então, eu vou somar 7 mais 4 mais 7 mais 7. A minha resistência equivalente ou total vai ser igual a 25 ohms. Porém, a gente ainda não encontrou o que a questão está pedindo, que é quem? A corrente elétrica. Vamos para o próximo passo.
O próximo passo é eu calcular a corrente elétrica utilizando a primeira lei de Ohm, que a primeira lei de Ohm, a fórmula é esta: U é igual a R vezes I, onde U é a minha tensão elétrica, R é a minha resistência elétrica, que é dada em ohms, minha tensão é em volts, e o meu I é a intensidade de corrente elétrica, que é dada em A, que é o ampere. E é isso que a gente vai calcular agora. Aqui, mudando a posição das minhas variáveis, vai ficar assim: I vai ser igual a U dividido por R, ou seja, corrente elétrica vai ser igual a tensão dividido pela resistência. I vai ser igual, qual é a minha tensão? Qual é o valor de U? Poderia ser E aqui também, 50 volts. Qual é o valor da minha resistência equivalente? A resistência total do meu circuito. Qual é? 25 ohms. Então, eu vou fazer 50 dividido para 25. Vai dar igual a 2 amperes. Então, aí eu tenho o valor da corrente elétrica deste meu circuito elétrico, né? Desse meu circuito em série. Esse meu circuito, a corrente é de 2 amperes, então vai ser 2 amperes. Em cada resistor desse aqui vai passar 2 amperes. Por quê? Porque a corrente elétrica é igual em todo o meu circuito, em todos os meus resistores. Encontramos a corrente elétrica, encontramos a resistência total, que a gente somou tudo, e agora encontramos a corrente elétrica, que foi 2 amperes. Agora, nós iremos calcular a tensão em R2, que a questão está pedindo. Qual foi essa queda de tensão em R2? Mesma coisa, nós iremos jogar dentro da fórmula da primeira lei de Ohm, onde o U vai ser igual a R vezes I. E ele está pedindo o quê? Ele não está pedindo a tensão aqui em R2, então eu não sei quem é a tensão. Se eu não sei quem é a tensão, então vai ser U igual a 4, que é o valor da minha resistência 2, vezes 2, que é o valor de quem? Da minha corrente. Eu estou substituindo na minha fórmula. Eu substituí o R, que vai ser 4 ohms, e substituí o I, que é 2 amperes, que foi o que a gente encontrou. Logo, minha tensão em R2 vai ser igual a 8 volts. Então, a queda de tensão aqui nesse resistor vai ser de 8 volts. O que a gente observa aqui? A gente observa que está entrando 50 volts no meu circuito, mas conforme essa tensão vai passando pelos meus resistores, ela vai sofrendo uma queda de tensão. Então, em cada resistor vai ter um valor diferente. Vai dar, quando eu somar todos, quando eu encontrar a tensão em cada um, vai ter que dar 50 volts. Mas isso não significa que aqui está passando 50 volts. Aqui vai estar passando uma outra voltagem. Aqui, no caso, a gente já encontrou que é 8 volts. Mas no final tem que dar 50 volts, ok? Então, resumindo para vocês, circuito elétrico em série. Para encontrar a resistência total, a gente soma todos os resistores, o valor de todos os resistores. Para a gente encontrar a corrente elétrica, a gente divide a tensão pela resistência total encontrada. E caso a questão peça para você calcular apenas a tensão em um resistor específico, você vai utilizar também a mesma fórmula da primeira lei de Ohm, que é tensão igual a resistência vezes a corrente elétrica, tá? Espero que vocês tenham entendido esse assunto sobre associação de circuito em série, ok? De resistor em série. Então, até a próxima aula, que será sobre o circuito em paralelo.